Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versos 18 a 25. A palavra do Senhor nos diz assim, verso 18. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nem engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Amém. Nós estamos na exposição da carta de Pedro e temos sempre trazido esse contexto para os irmãos. Mais uma vez, essa é uma carta chamada de carta geral, uma carta que era lida em várias igrejas, não era uma carta direcionada a uma igreja específica, mas ela era lida em várias igrejas. E aqui estavam irmãos de todo tipo de classe social, irmãos que sofriam em alguma medida por causa da perseguição, judeus, em alguma medida, existia nessa igreja também. Você tinha todo tipo de pessoas ali nessa igreja a qual a carta era direcionada. Mas uma coisa que esses irmãos precisavam saber, o qual estavam recebendo essa carta, foi aquilo que nós vimos no início lá do capítulo 2. A partir do verso 4 ao verso 10, nós vimos que aqueles irmãos, eles receberam em Cristo Jesus uma nova vida. Eles antigamente viviam desgarrados, alguns gentios, e agora em Cristo Jesus eles recebem uma nova identidade. Eles recebem agora uma nova visão a respeito da vida e de como eles deveriam viver. Eles chegam a ser chamados de casa espiritual. Eles chegam a ser chamados de sacerdócio santo, de nação santa, de um povo separado. Aqueles irmãos precisavam compreender isso. A partir do versículo 11, nós vimos que Pedro começa a mostrar como esses irmãos que receberam uma nova natureza e agora fazem parte da nação de Deus, eles devem viver. Porque você não somente é colocado nesse reino de Deus, mas você precisa agora viver como um cidadão desse reino. Então, primeiramente, Pedro trabalha essa ideia do que Cristo fez para o povo, e agora Pedro trabalha a ideia de que se você agora está em Cristo, você deve viver uma nova vida. Então, nós vimos, a partir do versículo 11, que eles deveriam viver agora de forma digna do Senhor. Inclusive, como o texto vai continuar aí, até o verso 17, como eles deveriam se comportar diante das autoridades, dando testemunho, independente se a autoridade era uma autoridade que agradava a Deus ou não. Esse ponto ele é muito importante para a exposição do texto de hoje. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus e receberam a nova natureza, eles são chamados a serem obedientes e dar testemunho de Cristo. E temos visto desde o início do nosso culto aqui, não sei se os irmãos perceberam, uma única linha mostrando Cristo como um servo sofredor. E Cristo, então, é esse nosso maior modelo. Aqueles irmãos precisavam entender que eles deveriam se submeter às autoridades, independente se as autoridades fossem boas ou não. Desde que a autoridade não exigisse daqueles irmãos pecarem contra Deus, eles deveriam se submeter às autoridades. E Pedro então vai dizer aos irmãos: vocês agora é conhecido como casa de Deus, uma casa espiritual, um sacerdócio santo, uma nação santa, mas vocês agora devem viver dessa forma. O Senhor Jesus, ele não vem, meus irmãos, convocando o povo a uma rebelião contra o império. Quando ele é confrontado a respeito disso, ele diz: dê a César o que é de César. Quem é que está aí? Qual o rosto que está expresso aí nessa moeda? De César. Então dê a ele o que é dele. Você não tem um Cristo revolucionário contra o governo, contra as autoridades. Você tem um Cristo que tem um novo reino,
e que é um reino que, primeiramente, ele inicia espiritualmente no coração daqueles que creem nele. Isso é visto através das suas vidas. Então, o cristão nunca foi chamado a essa revolução contra as autoridades, mas foi chamado a se submeter às autoridades, à medida que as autoridades não exigem dele pecar contra Deus. Então, nós vemos esse Cristo, que não tem essa visão revolucionária nesse sentido, mas que em alguma medida tem um ministério que é revolucionário de dentro para fora. A revolução, na verdade, não é contra os governos e as autoridades, mas essa revolução, por assim dizer, começa no coração das pessoas. Isso é transformado na vida. Eu queria que os irmãos tivessem a oportunidade de ler alguns livros a respeito de história da igreja. Os irmãos vão ficar encantados com o que você vai ver vários e vários testemunhos de irmãos que entregaram as suas vidas, mesmo diante de uma autoridade que eu e você reprovaria. Mas eles não se rebelaram nesse sentido, mas eles entregaram e mantiveram firme a sua fé. Um dos livros é As Catacumbas de Roma. Vários e vários dos nossos irmãos, escondidos no subterrâneo das terras, cultuando ao nosso Deus, fugindo das autoridades. E quando eles eram encontrados ali naquelas catacumbas e perguntavam a eles: o que vocês estavam fazendo? Nós estávamos cultuando ao nosso Deus. Negue o seu Senhor, eu não nego. E eles prendiam o Senhor. Outro livro muito bom é sobre o Coliseu, e o relato de vários e vários crentes que se entregaram às feras, aos gladiadores ali no Coliseu de Roma. E eles não negaram o nome do Senhor. Vários materiais sobre isso, porque eles entenderam que o reino que tinha agora se estabelecido em seu coração era um reino de obediência e que o maior exemplo deles tinha se entregado em uma cruz. Esse é o ponto que a gente não pode perder de vista ao lidar com o texto que nós vamos lidar daqui a pouco. O nosso maior modelo não tinha culpa nenhuma e se entregou em uma cruz. Essa realidade deve ser vista, estampada em nossos olhos, quando somos confrontados a respeito da nossa fé. Então, como eu disse, a partir do verso 18, Pedro vai tratar dessas questões com esses irmãos, inclusive a respeito dos escravos. Os irmãos sabem que era muito real na história do povo de Deus essa ideia de escravos. Mas a gente não pode ler escravos aqui nas Escrituras e pegar as lentes que nós temos hoje a respeito de escravos e o que nós passamos, inclusive aqui no Brasil, tempos atrás, e aplicar isso diretamente aos escravos do passado. Eu não estou querendo amenizar a questão dos escravos e como isso era feito no passado, mas é para dizer que alguns escravos do passado, eles eram escravos ou se tornaram escravos, que vai ser o tema da nossa mensagem hoje aqui, essa ideia dos escravos e de como eles deveriam se comportar, mas muitos deles se tornavam escravos porque faliam, por exemplo, e aí eles se tornavam escravos de alguns senhores juntamente com toda a sua família. Os irmãos lembram lá na parábola do filho pródigo, quando diz que tinha uma pessoa na porta, um escravo na porta, quando o filho pródigo retorna para casa, e então o filho mais velho vem e pergunta assim: o que é que está acontecendo aí dentro? E ele diz: seu irmão voltou e estão dando uma festa aí para o seu irmão. Aquela ideia de escravo ali, John MacArthur vai dizer que é a palavra que é usada para criança. Provavelmente era uma criança, filho de um escravo daquela casa, que estava brincando provavelmente na porta ali, e então ele traz esse relato, porque era comum você ter famílias que serviam em fazendas, em coisas desse tipo, a uma outra família, isso por causa de débito, de dívida. Você tinha escravos, por exemplo, que tinham o papel de pedagogo, escravos que auxiliavam na educação dos seus senhores. Você tinha escravos que serviam a eles no comércio, estavam no comércio vendendo e servindo aos seus senhores. E com isso eu não quero menosprezar e dizer que deveria continuar assim escravo. Nós entendemos que Paulo fala sobre isso, que se um escravo ele tem uma oportunidade de sair dessa condição, ele deveria sair, mas ele não deveria se rebelar contra o seu senhor. E é isso que nós vamos ver aqui na mensagem de hoje. Uma mensagem que eu trago como tema: graça, chamado e comunhão, os desafios para os servos de Deus. Eu pretendo dividir essa nossa mensagem em basicamente 3 partes, a partir da perícope que a gente leu. Do verso 18 a 20, nós vamos falar sobre a submissão do servo, que revela a graça de Deus. Verso 21, nós vamos falar sobre o sofrimento do servo, que reflete Cristo. E versos 22 a 25, a entrega do servo, que resulta em comunhão com Cristo. Então, nosso primeiro ponto aí, do verso 18 a verso 20, nós vamos ver que a vontade de Deus
Aquela era uma condição que aqueles irmãos viviam. O texto vai dizer: escravam, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Pois é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustiça. Talvez o que eu e você queríamos ler aqui nesse texto era Pedro dizendo assim: escravos, vocês devem sair dessa condição. Escravos, vocês devem se rebelar contra os seus senhores e buscar sair disso. Isso era o melhor caminho a fazer. Mas, como eu disse, o caminho do Senhor nunca foi um caminho de rebelião. O caminho do Senhor sempre foi um caminho de entrega. Isso é refletido em toda a história bíblica. O homem deve se entregar para sua esposa, a esposa deve se submeter aos maridos, os filhos devem estarem em sujeição aos seus pais. Porque quando a gente pensa no Evangelho e em Cristo, é sempre um Evangelho de entrega. É por isso que a recomendação de Pedro aqui é que aqueles escravos eles deveriam se sujeitar aos seus senhores. E ele vai dizer assim, não apenas aos bons, não apenas aqueles senhores que cuidam bem de vocês, que cuidam bem dos seus filhos, mas inclusive aqueles que não fazem isso com vocês. Vocês não deveriam se rebelar contra eles. E não era simplesmente não se rebelar, aí aceitar a injustiça, mas é porque aqueles escravos, lembre, eles tinham agora uma nova natureza em Cristo. Imagine agora você ver vários escravos se rebelando contra seus senhores, matando inclusive seus senhores para fugir daquela situação que eles estão. Como seria o testemunho do evangelho para aquela sociedade? Olha, aquele lá, aquele escravo, aquela família que confessou a Cristo, você viu o que aconteceu lá? Eles invadiram a fazenda dos seus senhores, mataram o senhor deles e fugiram agora buscando a sua liberdade. Pedro vai dizer, vocês devem se sujeitar aos seus senhores. Pedro vai dizer no verso 19, porque é louvável que por motivo da consciência para com Deus, alguém suporte aflições, alguém suporte sofrimento. Por causa da consciência, da identidade que eles tinham em Deus, aqueles escravos deveriam suportar, inclusive os senhores maus. Quero deixar mais uma vez claro, meus irmãos, Pedro não está aqui dando a chancela dele para que o movimento de escravos seja real e que isso continue. Pedro está trabalhando uma outra ideia com esses escravos aqui. Pedro está dizendo, vocês têm uma nova natureza em Cristo Jesus. Vocês devem viver a partir dessa nova natureza. Não somente com os senhores que são bons para com vocês e suas famílias, mas para aqueles também que são maus. Aqueles que perseguem também. E nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus Cristo, quando ele olha para o povo de Deus, quando ele olha para a igreja de Deus, ele não vê essa classe como nós conseguimos enxergar. O Senhor Jesus não vê essa nossa classe social daqueles que têm mais ou daqueles que têm menos, daqueles que são homens ou que são mulheres, daqueles que são livres ou que são escravos. É isso que Paulo vai falar em Gálatas capítulo 3, versículo 28, quando ele vai dizer que diante de Deus não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Quando Deus olha para a humanidade, ele vê apenas homens e mulheres que precisam ser redimidos mediante a pregação do Evangelho, a exposição de Cristo Jesus. E diante de Deus não há escravo ou livre. Diante de Deus não há homem ou mulher com relação à salvação. É isso que Pedro está falando aqui em Gálatas, porque todos vós sois um em Cristo. Só que isso não tira de nós a responsabilidade que nós temos, sendo escravo ou livre, sendo homem ou mulher. O fato de dizer que diante do Senhor ele não faz essa diferenciação, não quer dizer que nós não temos responsabilidades. A mulher, por exemplo, não pode olhar para esse texto aqui e dizer, eu posso cumprir o papel do homem, porque diante de Deus não há homem nem mulher. Então esse negócio de que é o homem quem deve fazer isso e deve fazer aquilo, eu acho errado, porque Paulo disse lá que diante de Deus não há homem nem mulher. Ele está falando aqui para a salvação. Eu já ouvi algumas pessoas usando esse texto aqui, por exemplo, para pastorado feminino. Dizer, a mulher pode ser pastora. Olha aqui, que diante de Deus não há diferença de homem e mulher. Mas Paulo está falando aqui para a salvação, Deus salva homem, mulher, livre e escravo. Agora, dentro da realidade da vida cotidiana, cada um desses tem papéis diferentes na vida comunitária. O homem tem o seu papel e deve seguir, a mulher o seu papel, o livre o seu papel e o escravo, inclusive, o seu papel.
Então você não tem um Pedro que convoca uma revolução aqui, porque ele compreende que o que mais importa para aquele escravo não é simplesmente ele se libertar daquela situação dele, mas ele precisa dar testemunho, mesmo diante daquela situação. E veja, meus irmãos, como isso é prático para nós. O Senhor não quer que você simplesmente se liberte, por exemplo, de um patrão chato. O Senhor não quer simplesmente que você se liberte daquela situação, ainda que Ele queira que você faça isso. Mas acima disso, o que Ele quer é que você dê testemunho diante daquele patrão opressor, diante daquele chefe chato que muitas das vezes persegue você. O Senhor está mais se importando como você vai testemunhar a respeito dele e do que ele fez na sua vida, do que mesmo livrar você daquela situação. Você pode até orar e pedir ao Senhor que te livre de uma situação, por exemplo, como essa. Mas o Senhor está mais importado como o nome dele pode ser glorificado diante disso. Imagine você lá no seu setor de trabalho, sendo perseguido pelo aquele chefe carrasco, dizendo a ele, eu vou fazer assim, mostrando humildade, e representando Cristo naquele local. E é essa a vontade de Deus para todos aqueles que estão em situações como essa. Então, meus irmãos, nós temos outro exemplo a respeito dessa questão dos escravos. O pastor Jefferson pregou há um tempo atrás aqui, que é o caso lá relatado no livro de Filemon. Essa verdade a respeito de que Deus transforma as pessoas e elas devem viver como alguém que foi transformado, é visto também aqui em Filemon. Quando Paulo escreve a Filemon pedindo que ele recebesse Onésimo. Onésimo, a gente viu aqui, quando o pastor Jefferson fez essa exposição há um tempo atrás, um domingo pela manhã, Onésimo era um escravo que provavelmente se rebelou contra o seu senhor e fugiu. Onésimo era escravo de Filemon e fugiu. Só que lá na frente ele se encontra com o apóstolo Paulo. Paulo prega o evangelho para ele, fala de Cristo e diz, cara, você precisa voltar para casa. Porque o evangelho faz isso com a gente. O evangelho não deixa essas portas abertas, mas nós somos convocados a reaver, a reorganizar, a reestruturar a nossa vida e aqueles que nós afetamos com as nossas ações. E Paulo diz, você precisa voltar lá para Filemon. Volta e fala com ele. Diz a ele o que você fez, mas que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Diz a ele que você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Diz a ele que você faz parte de um reino agora de Cristo Jesus. E aí Paulo então vai recomendar Onésimo, esse escravo, de volta a Filemon. E ele vai dizer o seguinte a Filemon, aí em Filemon capítulo 1, versículo 16, para que ele pudesse receber Onésimo não mais como escravo, mas muito mais, acima disso, como um irmão amado. Paulo está dizendo assim, você vai voltar para lá, você vai pedir perdão ao seu Senhor por ter fugido, e vai voltar para a sua posição que você era antes de escravo. Mas não se preocupe, eu vou falar com Filemon, porque tem uma parte também que compete a ele. Não somente a você que é escravo, que confessou a Cristo, deve voltar lá e viver de forma digna do Senhor, mas Filemon também, que é o seu patrão, ele também recebeu uma nova natureza, ele também é uma nova criação em Cristo Jesus, e ele deve agora se relacionar com você de forma diferente. Então, ó Filemon, recebe Onésimo de volta, não mais ou somente como escravo, mas agora como um irmão. Você agora deve tratar ele como irmão. Então agora vai uma palavra para os chefes aqui da nossa igreja. Você que lidera pessoas. Se por um lado aquele que é liderado precisa se submeter às autoridades, independente delas, por outro lado você que é chefe, deve entender que você é uma nova criatura. Essa história de dizer, não, aqui não é a igreja, aqui é a empresa. Não existe. Você é chamado a viver o reino aonde você estiver. Então essa história de que, não, aqui na empresa é com um punho de ferro. Lá na igreja não, lá eu sou crente e ajo como crente. Mas aqui não, aqui não tem colher de chá não. Comigo é assim na empresa, você não é chamado a fazer assim. Filemon deveria receber Onésimo não somente como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Então você que é chefe, que tem pessoas que você lidere essas pessoas com amor, com zelo, com cuidado. Ali são vidas. Ali são pessoas que devem submeter à sua autoridade, mas que você deve entender que são pessoas que têm sentimentos, que têm famílias. Vocês devem também se preocupar com essas pessoas.
Então, o caminho que a gente percebe a partir desse texto para mudar uma sociedade não é um caminho de uma revolução contra as autoridades, mas é um caminho interno do coração. É um caminho que inicia primeiramente no coração daqueles que confessaram a Cristo como Salvador. É verdade que o sofrimento pode ser real na vida de todos que estão passando por momentos como esses escravos estavam passando. De senhores que muitas das vezes não cuidavam bem deles, mas eles deveriam refletir a graça de Deus em tudo que fazia. A graça, meus irmãos, não é uma injustiça em si, mas o poder de perseverar praticando bem, mesmo sobre a injustiça. A graça aqui é fazer um bem, mesmo diante de uma situação que você deveria fazer o mal, que você deveria retribuir com o mal, e você retribui com o bem, você está dando ao outro que o outro não merece. Isso se chama graça. Quando você deveria se revoltar contra aquele que te oprime, e você não faz isso, mas pelo contrário, se submete àquela situação, você expressa aquilo que Deus fez com você, expressando a graça de Deus, dando ao outro que o outro não merece. Isso é graça. Quando o marido não dá à esposa aquilo que ela merece, quando ela foi rude em casa, quando ela foi ignorante em casa, mas trata ela com amor, com respeito, ele está agindo com ela com graça, ele não dá a ela o que ela merece. Quando a mulher, por outro lado, que pega o marido em casa e chega com a cabeça cheia, os problemas que teve do dia, e trata mal a esposa, em alguma medida trata mal o filho, e ela diz, calma amor, o que foi que aconteceu? Vamos aqui, toma um banho, vamos tomar um café, o que está acontecendo? Ela está expressando a graça, ela está dando a ele o que ele não merecia, porque ela está refletindo aquilo que Cristo fez para ela. Isso é graça e nós somos chamados a desenvolver a graça nos nossos relacionamentos, inclusive diante daqueles que não merecem. Isso é revolucionário. Revolucionário não é pegar espadas e ir contra o governo. Isso é revolucionário. É dar ao outro que o outro não merece. É dar outra face para ser batida. Isso é revolucionário. E é essa revolução que o Senhor começou a fazer nos corações de todo o seu povo. E tem feito isso há mais de 2000 anos. Então, meus irmãos, assim como os escravos deveriam agir com graça, mesmo diante daqueles que não eram justos diante deles, nós também devemos reagir, assim como Pedro exortou esses irmãos que reagissem. Independente se estamos sendo injustiçados ou não, a nossa postura deve ser um sinal da graça de Deus. Você é chamado, meu irmão e minha irmã, para refletir a graça de Deus. Você é chamado a dar ao outro o que o outro não merece, por causa da graça de Deus. Isso é revolucionário. Se você saísse daqui sem conseguir absorver muita coisa, mas lembrasse dessas palavras, eu ficaria muito satisfeito. Revolucionário é dar ao outro o que o outro não merece por meio da graça. É se submeter ao outro quando o outro não merece, expressando assim aquilo que Cristo primeiramente fez com cada um de nós. Então, a submissão do servo revela a graça de Deus. Primeiro ponto. O segundo ponto é que o sofrimento do servo reflete o chamado de Cristo. Por que aqueles escravos deveriam se submeter aos seus senhores? Qual era o modelo que eles deveriam seguir? Está aí no verso 21. Ele vai dizer, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Pedro aqui faz algo que eu acho bem complicado. Talvez alguns irmãos, em alguma medida, julgaram se deveria fazer isso ou não. Talvez esses leitores dessa carta de Pedro julgaram se deveria ser assim ou não. Se eles deveriam se submeter aos seus senhores, mesmo os senhores que eram maus. Pedro agora chama Jesus como modelo. E diz, vocês devem fazer isso porque o modelo de vocês é Cristo. O modelo de vocês é Cristo e ele sofreu no lugar de vocês. Se vocês agora são uma nova natureza em Cristo Jesus e vive agora essa nova vida aí, podem ostentar isso, podem mostrar isso. Vocês lembrem que o modelo de vocês é Cristo Jesus e Cristo sofreu, mesmo não tendo culpa. E ele deixou o exemplo. É muito impactante aqui, porque essa palavra aqui, que Cristo deixou para vocês o exemplo, a palavra aqui no grego, é uma palavra que era usada a respeito do exemplo,
Na educação, por exemplo, de uma criança, e talvez muitos daqui vão lembrar, e vocês passaram por isso com seus filhos, ou sobrinhos, ou alguma criança. Essa ideia de exemplo aqui é você ensinar, por exemplo, às crianças as letras do alfabeto com aqueles pontinhos. Os irmãos lembram? As professoras faziam uns pontinhos assim, que era do A, os pontinhos do B. E o que as crianças deveriam fazer? Elas deveriam cobrir aquelas letras seguindo o exemplo dos pontinhos. Alguém aqui teve experiência com isso, com esse tipo de ensino? Essa palavra usada aqui sobre Cristo, seu exemplo. Ou seja, Cristo foi o pontinho de vocês, o qual vocês devem seguir. Essa é a palavra que era usada naquele contexto para a educação das crianças. Cristo é o modelo o qual você deve seguir, o qual você deve copiar, o qual você deve se espelhar. Cristo é o exemplo de vocês. Pedro, então, traz uma situação muito difícil para aqueles escravos e para nós hoje. Vocês devem se submeter aos seus senhores, porque vocês são uma nova criatura em Cristo Jesus. E segundo, porque vocês têm como modelo Cristo Jesus. Vocês não devem olhar para o lado e perguntar, será se Paulo está seguindo? Será se Pedro está seguindo? Será se o pastor Diego está seguindo? Se os diáconos da igreja estão seguindo? Não. Esse não é o modelo da igreja. O modelo da igreja é Cristo Jesus. Quando se fala em modelo principal para a igreja, o qual nós devemos seguir é Cristo. E Pedro então diz àqueles irmãos que Cristo se entregou, sofrendo naquela cruz pelos irmãos. Cristo, ele é o nosso maior modelo de piedade e daquele que sofre, tem um chamado para o sofrimento. Quando a gente fala sempre sobre isso, precisa tomar um cuidado de não fazer uma teologia do sofrimento, como se fosse uma teologia que todo crente deveria estar o tempo todo passando por perseguição, por sofrimento. Não é sobre isso que nós estamos falando. Pelo contrário, o crente é conhecido como o povo da alegria, o povo alegre. Mas no momento que precisa sofrer por causa do nome de Cristo, nós temos o exemplo a ser seguido, que é o próprio Cristo Jesus. Ele é o nosso maior modelo de sofrimento. Ele é o nosso maior modelo de sofrimento, como ele agiu como ele sofreu de forma injusta. Ele é o maior modelo de sofrimento quando confiou na provisão do Pai para ele. Ele é o maior modelo de sofrimento que ele confiou, o Pai vai fazer alguma coisa. Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. O que Jesus está dizendo ali é, Pai, eu estou confiando no seu plano. O plano do Senhor é um plano que vai me levar para o sofrimento, mas eu confio. Cristo é um modelo de confiança no Pai. Cristo é um modelo que amou sem esperar retribuição. Isso é impactante para nós, para a nossa igreja, para a nossa família, porque nós devemos fazer para o outro, independente se o outro faz para mim ou não. Essa ideia da retribuição que eu só faço para o outro, quando o outro faz para mim, não é a realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho é de alguém que fez algo por mim, quando eu não merecia. Você é consciente disso, de que a obra de Cristo na cruz por você, você não merecia nada. Nenhuma pedra daquela que machucou os pés do seu Senhor, naquela via para a cruz, por sua causa e por minha causa, você e eu, nós merecíamos. Imagine receber aquela coroa de espinho, ter o seu lado vazado, ter suas mãos perfuradas, seus pés perfurados. Estamos conscientes de que não merecíamos a cruz de Cristo. Imagine toda a ira de Deus Pai, a ira santa de Deus sobre Jesus. Eu e você reconhecemos que não merecíamos isso, mas Ele fez isso de forma graciosa. Cristo é o nosso maior modelo a ser seguido também no amor. Cristo também é o nosso modelo em santidade, mesmo no meio da perseguição. Vamos ver daqui a pouco que Pedro vai citar Isaías capítulo 53. Eu não queria, naquele momento, ser um escravo e estar ouvindo essas palavras. Porque talvez, para aquele escravo que agora recebeu a nova natureza em Cristo Jesus, a esperança dele era, assim como eu não sou mais escravo do pecado, eu não vou ser mais escravo aqui nessa terra. Talvez tivesse no coração daqueles escravos uma ideia de se libertar definitivamente da sua escravidão, da sua situação terrena. Aí ele recebe uma carta dessa dizendo, vocês devem se submeter aos seus senhores. Não somente aos bons, mas também aos maus. E veja, Cristo é o modelo de vocês.
E aí ele vai detalhar, Pedro, como Cristo foi o modelo daqueles irmãos, o modelo de entrega. Ele vai fazer isso então, e esse é o nosso terceiro ponto. A entrega do servo resulta em comunhão com Cristo. Todos aqueles que se colocam na posição de se entregar, mesmo quando de forma injusta, mas faz isso graciosamente, esses geram uma comunhão com Cristo. Aqueles escravos, ao se submeterem aos seus senhores e agir de forma graciosa com eles, eles estão gerando uma comunhão com o próprio Cristo. E aí ele então vai chamar Isaías capítulo 53 para a história. Ficou mais difícil ainda para aqueles escravos e mais difícil ainda para nós aqui. Porque ele vai dizer, você quer saber quem é o seu maior modelo a você ser seguido? Cristo. E deixa eu te mostrar como Cristo foi o modelo. Então ele chama Isaías 53 para a história. Verso 22 vai dizer, ele não cometeu pecado algum. Ou seja, talvez, escravo, você olhe assim e diga, mas eu preciso me libertar daqui. Mas deixa eu te mostrar Cristo, que não cometeu pecado nenhum, inocente. Vai dizer, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Verso 23, quando insultado, não revidava. Vai ficando pesado para aqueles irmãos e para a gente também. Quando sofria, não fazia ameaças. Pedro está dizendo assim para aqueles escravos, aplique isso na vida de vocês. Quando os seus senhores insultar vocês, não revidem, não ameace. Vivam a vida de forma graciosa. E aí o verso 24 vai dizer, ele mesmo levou em seu corpo os nossos sofrimentos. Ele mesmo levou em seu corpo a culpa dos nossos pecados. Ele vai mostrar então que Cristo é o nosso maior modelo. Não cometeu pecado, não respondeu com insulto, não ameaçou, entregou-se a um justo juiz, que ele não estava se entregando simplesmente ao Império Romano, Jesus estava se entregando ao próprio Deus e levou nossos pecados em seu corpo no madeiro. Esses atos, meus irmãos, demonstram como Cristo viveu o sofrimento de maneira exemplar, mostrando aos crentes o caminho que deve ser seguido. O caminho que a igreja do Senhor deve seguir é o caminho da cruz. E o caminho da cruz é um caminho de sofrimento. O caminho da cruz é um caminho de não revidar, mesmo quando poderia, porque foi injustamente condenado. Porque aqueles que agem dessa forma gera comunhão com o próprio Deus. É como se você participasse desse mesmo movimento daqueles que sofrem injustamente. Quando em casa, no lar, para as irmãs aqui, vocês se submetem aos seus maridos, mesmo quando eles não estão em alguma medida agindo da forma que deveria agir, mas você cumpre o seu papel como alguém que foi chamado para edificar a casa, porque Provérbios vai dizer que a mulher ela tem esse poder. Ela pode destruir o seu próprio lar ou ela pode salvar o seu lar. E quando você se submete e procura compreender a situação de forma espiritual, isso gera em você algum tipo de sofrimento, você está compartilhando, você está participando também dos sofrimentos do seu Senhor, que injustamente foi condenado. Eu não estou dizendo aqui que as irmãs não devem mostrar o erro, em alguma medida conversar com os esposos quando estiver errado, mas é ter sabedoria no Senhor para fazer isso no momento certo. A mesma coisa aos esposos. Vocês aqui no lar, nós, em alguma medida, nos submetemos e aguardamos no Senhor e retribuímos com as nossas esposas por meio da graça de Deus. Isso gera em nós algum tipo de sofrimento. Nós estamos comungando do mesmo sofrimento do Senhor, que não tendo pecado, foi levado ali naquela cruz. Mais uma vez, não estou dizendo que o erro no lar não deve ser mostrado ou visto de um para com o outro, mas é a sabedoria de viver essa vida comum no lar, à medida que um se entrega pelo outro, tendo Cristo como modelo. O propósito, meus irmãos, da entrega nos dá uma nova condição de viver. Antes da obra de Cristo, era como ovelhas desgarradas, é isso que ele vai dizer aí no texto. Agora, através da sua entrega, voltamos para o pastor e bispo das nossas almas. Ele está dizendo assim, antes vocês viviam como ovelhas desgarradas, agora vocês fazem parte de um pastoreio. Agora vocês veio para um pasto, agora vocês fazem parte de um grupo, e tem agora um bispo que cuida das almas de vocês. Meu irmão e minha irmã, no tempo do sofrimento, nunca se esqueça do bispo das suas almas, das nossas almas. No tempo da aflição,
nunca se esqueça do seu supremo pastor. Nunca se esqueça do seu Senhor, que sabe o que é padecer, como diz o autor aos Hebreus, que sabe o que é sofrer. O que é que você vai sofrer nessa vida que vai sobressair ao sofrimento do seu Cristo? Primeiramente pela humilhação em ser Deus e encarnar em forma humana. Colossenses vai dizer que ele se humilhou em fazer isso. É uma humilhação para um Deus. Os gnósticos lá, o início do gnosticismo lá do primeiro século, para eles isso era uma loucura. Como um Deus encarna aqui na matéria humana? Não aceito isso. Por isso eles não aceitavam a divindade de Cristo. Mas nós aceitamos e sabemos que Cristo fez isso se humilhando, tomando uma forma humana. Ele não somente se humilhou tomando uma forma humana, mas ele foi até a cruz e se entregou naquela cruz. Cristo é o nosso maior modelo. Então, antes da obra de Cristo, nós estávamos como ovelhas desgarradas. Mas agora fazemos parte do seu pastoreio e temos o supremo pastor, bispo das nossas almas. Cristo se torna assim para nós, meus irmãos, o Senhor das nossas vidas, que cuida de cada um de nós, que restaura cada um de nós, que cuida das nossas feridas. Aqueles escravos deveriam entender, vocês estão sofrendo, mas toda noite, quando você entra no seu quarto e chora por causa do seu sofrimento, lembre do bispo da alma de vocês, ele está aqui, enxugando as suas feridas. Ele está aqui colocando remédio nas feridas de vocês. Lembre do Senhor Jesus Cristo. Lembre porque vocês estão sofrendo, o bispo das suas almas. Então nós devemos ter comunhão com Cristo, na sua vitória, mas também no seu sofrimento. Assim o cristão aprende que sofrer por Cristo não é uma perda. Quando você sofre por causa do nome, do evangelho, do testemunho de Cristo Jesus, não é uma perda. Nós não vivemos mais para nós, como diz o apóstolo Paulo, mas vivemos agora para Cristo. Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo pôde falar sobre os seus sofrimentos. Ele vai dizer que as nossas tribulações leves e momentâneas. Quem aqui poderia dizer que aquilo que o apóstolo Paulo passou era leve e momentâneo? A cada cidade que chegava era preso, recebia chibatadas, era rejeitado. Ele vai dizer os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Momentâneos porque Paulo sabia que havia um momento em que o Senhor enxugaria os olhos de cada um deles, todas as lágrimas. Então ele diz, é leve, porque eu comparo o meu sofrimento com o sofrimento de Cristo. É por isso que eu disse que o nosso modelo não vai ser o irmão, não vai ser o pastor, não vai ser o amigo, o crente do nosso trabalho. O nosso maior modelo é Cristo. Por isso os nossos sofrimentos, eles são leves, segundo a interpretação de Paulo. Porque ele está comparando o sofrimento dele por causa do evangelho com o sofrimento de Cristo Jesus. Então ele diz, os nossos sofrimentos leves, mas também momentâneos. Porque também Cristo não ficou pendurado naquela cruz. Cristo também não ficou naquela cruz recebendo a ira de Deus e está lá até hoje. Foi momentâneo, foi por um tempo. Depois dali, ele ressuscitou e vivo está. E Estevão, quando sofria, por causa disso, podia experimentar isso aqui, essa realidade. O texto de Atos vai nos dizer que Estevão, ao ser apedrejado, eleva os olhos para os céus e vê o céu se rasgando, o Pai sentado no trono e Cristo do seu lado. Como quem dizendo assim, você está no caminho certo, Estevão. O caminho para aqui, para o céu, também é um caminho de sofrimento, fique em paz. E é interessante como essa visão transforma provavelmente o coração de Estevão naquele momento. E qual o modelo de Estevão para aqueles que perseguiam eles? Os irmãos lembram o que é que Pedro diz? Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Senhor, perdoa esses que estão me apedrejando. Eu estou sentindo a minha alma saindo, fugindo do meu corpo. Eu estou sentindo a morte se aproximando, querendo me tragar através dessas pedradas que eu estou recebendo. Mas esses que estão fazendo isso, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles, Senhor. Esse é o desafio da vida cristã, meu irmão e minha irmã. É representar Cristo também no tempo de sofrimento. E você, meu irmão e minha irmã, saia daqui essa noite decidido a viver como um escravo, mas primeiramente um escravo de Cristo. Que você saia daqui essa noite desejoso e desejosa a sair daqui como um servo, mas um servo de Cristo. Que sofre alguns momentos,
mas são tribulações leves e momentâneas. Eu gostaria então de caminhar para concluir, dizendo que a submissão do servo revela a graça de Deus. Maridos, quando vocês se submetem às autoridades de trabalho, aqueles que são seus superiores, homens, vocês estão revelando a graça de Cristo. Esposas, vocês que estão aqui, quando vocês se submetem aos seus esposos, mesmo quando eles não merecem, você está revelando a graça de Cristo. O sofrimento do servo reflete o chamado de Cristo. Cristo teve um chamado ao sofrimento, os seus servos também são chamados a isso. E a entrega do servo resulta em comunhão com Deus. Cada vez que você se entrega, cada vez que você retribui o mal com o bem, cada vez que você retribui o mal com a graça de Deus, você está participando da comunhão do próprio Cristo. Viver dessa maneira glorifica a Deus, o nosso Senhor, e testemunha ao mundo que nós somos servos do bom pastor e bispo das nossas almas. Era isso que esses escravos precisavam compreender. O maior modelo deles de submissão e sujeição não eram as pessoas, mas o próprio Cristo. E é isso que nós devemos também aprender na exposição dessa noite. Que o nosso maior modelo a ser seguido é o próprio Cristo. Como disse Pedro, ele é o nosso maior modelo a ser seguido. Amém? Tem uma mensagem desafiadora para nós. É uma mensagem desafiadora para mim, quando estou lendo isso aqui, estudando, para trazer essa ministração para os irmãos, mas é um chamado de Deus para o pastor e para toda a igreja refletir Cristo também no meio do sofrimento. Vamos orar?